Sexta-feira, dia 2 de janeiro, e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o fechamento da carteira de 2025, mostrar como foi a performance da carteira nesse ano e as projeções para o atual ano, o ano de 2026. Então nós iremos passar ali pela nossa rentabilidade, pelos nossos proventos e o quanto que a gente projeta a nossa carteira para esse ano de 2026. Abrindo aqui então a nossa carteira no Investidor 10, a gente pode ver que a gente acumula o patrimônio total de 29.119, isso causa de uma variação de 10%, enquanto o valor investido, que segundo o Investidor 10 é de 26.477, só que como nós iremos ver mais à frente, esse valor não está certo por causa de algum erro na plataforma do Investidor 10, mas a gente vai ver isso um pouco mais à frente. Então a gente tem aqui um lucro total de 7.211, um ganho de capital de 2.642 e os dividendos recebidos 4.568, isso desde a criação da carteira aqui no Investidor 10, que começou aqui em 2021, então a gente pode ver que aqui desde 2021, que foi o ano em que eu coloquei os meus investimentos para o meu nome, então eu começo a investir ali em 2019 e como eu não tinha ainda a maioridade, eu investia pela corretora da minha mãe, e de 2019 até 2021, que foi quando eu peguei a maioridade, eu passei os investimentos para o meu nome e fui migrando pouco a pouco o valor da conta da minha mãe para minha, e por isso que a gente pode ver essa escadinha aqui começando a subir, por isso marca assim como se fosse o início da nossa carteira. Então desde 2021 a gente contabiliza aqui um ganho de 4.568 no quesito dividendos e um lucro total de 7.211. Mas então falando aqui nos últimos 12 meses, a gente vê um valor aplicado ali em janeiro de 25 de 19.896 e até o presente momento de 26.477. Então isso nos dá uma diferença em valor aplicado apenas de 6.581. O último ano não foi um dos melhores no quesito aporte na minha carteira, inclusive esse foi um dos motivos por não ter tanto vídeo nesse último ano, mas a partir de 2026 os aportes vão se intensificar e o valor aplicado, como a gente vai ver ao longo do tempo, vai crescer mais do que essa diferença que teve nos últimos 12 meses. E se a gente vem aqui para a parte de proventos, a gente pode perceber que, apesar de eu não ter aplicado tanto dinheiro esse ano do bolso, a gente consegue ver aqui nos últimos 12 meses um total de 1.326 de proventos acumulados, e isso obviamente devido aos anos anteriores, que o patrimônio ele começa a ter um pouco mais de peso, né, nos dividendos. Então mesmo não sendo um ano extraordinário na questão de aporte, a carteira consegue segurar um valor interessante até de 1.326 de dividendos recebidos nos últimos 12 meses. Então se a gente parte aqui para ver mês a mês, a gente tem o mês de janeiro com 35,53 recebido, o mês de fevereiro bem fraco de 52 e o mês de março sendo um dos melhores meses no quesito dividendos, se não me engano o melhor em todos os outros anos. E a gente tem aqui abril com 109 de proventos recebidos, maio 33,93, junho 210, julho 16,35, agosto 116, setembro 190, outubro 3,89, novembro 92,58 e dezembro 34,45. E se a gente olha aqui numa ótica mensal, no ano de 2021 eu comecei a passar os investimentos para cá no mês de abril, e aqui a gente pode ter uma visão mais ampla de 2021 até o ano atual. Então a gente consegue ver aqui de fato aquela escadinha, né, 2,34, 5, 9, 11, aí tem a oscilação normal voltando para 8, 6, depois 8, 6, 19, e a gente fica com uma média de 2021 de 6,64. Aí no ano seguinte a gente já tem uma média de 31,47 por mês, em 2023 98,84, em 2024 de 133,18 e em 2025 essa média baixando um pouco de 110,58. Então como a gente pode ver aqui no total, o mês de 2024 ele segue sendo o melhor no quesito dividendo, então a gente tem uma diferença ali de quase R$270 entre um ano e outro no quesito proventos, mas isso certamente vai melhorar, a gente vai conseguir bater o recorde de provento no ano que vem. Isso aqui também se deve a no final do ano uma estratégia de ter colocado esse dinheiro no caixa, então parte desse provento a gente
não vê aqui. Então, por ter sido também um valor alto, se a gente compara com o valor total investido na nossa carteira, então eu tive lá a venda do Banco do Brasil há 2 meses atrás, se eu não me engano, foi no valor de R$ 9.000, e paralelo a isso a gente também tem a queda brusca nos dividendos do Banco do Brasil, o que certamente ajudou nesse resultado entre um ano e outro de não batermos o recorde de dividendo. E falando agora um pouco de 2026, a gente já tem aqui um quadro do que a gente vai receber de dividendo no primeiro trimestre desse ano. Então a gente tem aqui dividendos a receber daqui a 5 dias e provisionado até o mês de março. Então a gente tem aqui o primeiro trimestre completo de dividendo do que a gente vai receber. Isso aqui já é uma ótima indicação de como o ano pode ser. Então agora falando um pouco de projeções para o ano de 2026, eu fiz novamente uma comparação aqui entre um ano e outro. Então a gente tem aqui no ano de 2025 a Vale nos pagando R$ 4,55 por ação, a Petrobras nos pagando R$ 13,61 por ação, a Caixa nos pagando R$ 0,94 por ação e a Aço Autônoma pagando 60 centavos por ação. Então, tendo isso como base e fazendo uma projeção do que eu espero para o ano de 2026 para todas essas empresas, eu considerei que a Vale, no ano de 2026, pague não R$ 4,55 de dividendos por ação como no ano de 2025, mas sim pague R$ 5,46 por ação no ano de 2026. E assim eu fiz a comparação com o resto das empresas. Então aqui a Petrobras em 2025 pagou R$ 13,61 por ação e eu projeto que ela pague R$ 3,40 por ação no ano de 2026. A Caixa pagou R$ 0,94 em 2025 e eu acredito que ela vai pagar R$ 1,00 em 2026. E a Aço Autônoma, eu acredito que ela repita esse resultado e pague os mesmos 60 centavos em 2026. E eu gosto sempre de fazer uma comparação aqui de trimestre em trimestre, e se a gente vê aqui no primeiro trimestre de 2025, nós temos um resultado de R$ 472,80 e já tendo o resultado de 2026, com todas aquelas provisões ali, a gente consegue ver já um aumento em relação um ano ao outro. Então, a gente tem 544 já em 2026 contra 472,80 em 2025. Então, pelo menos ali no primeiro trimestre, em relação de um ano para outro, a gente já tem o recorde de 2026 e, obviamente, isso contando com as ações que nós temos agora. Então, como nós vamos fazer novos aportes, como nós vamos acumular mais ações e essas novas ações vão nos gerar mais dividendo, é bem provável que a gente bata o recorde do ano de 2025, assim como o recorde de 2024. Então aqui a título de comparação, só para a gente ter uma ideia do que a gente pode esperar nos próximos trimestres, a gente tem em 2025 341,43, no terceiro trimestre 325,52 e no quarto tri 129,63. Então, considerando esses dividendos por ano, a gente teria ali na Vale um total de 644 no ano, de 306 na Petrobras, de 196 na Caixa e de 136 na Aço Autônoma. E é óbvio, isso eu estou comparando tendo exatamente a mesma quantidade de ações que nós temos no momento. Então essa projeção é uma projeção de momento sem considerar as ações que nós vamos adicionar ao resto do ano. Então certamente essa projeção ela vai aumentar, só que obviamente eu não sei dizer em quais ações que eu vou adicionar, porque isso obviamente depende do preço de cada ação, de oportunidade, de como cada uma delas vai performar. Então é por isso que a gente sempre trabalha com o que a gente tem de ações no momento e no restante do ano a gente vai tendo um parâmetro de como que isso vai ficar para o final do ano. Então, voltando aqui naquele assunto que eu falei para vocês no início do vídeo, que no site do Investidor 10 o valor investido ele estava um pouco defasado, eu fiz a soma de todos os valores que nós temos em ações no exterior e na renda fixa. E o valor das ações, elas somam 18.287, no exterior, com a cotação do dólar de hoje, nós temos um valor de R$ 3.000 e na renda fixa um valor de 8.171,65. E isso, obviamente, somando o valor que a gente tem em caixa no CDB de 697, com o valor que a gente tem no Tesouro Renda Mais 2065 de 1.559 e mais essa pequena fração aqui
de Tesouro Selic 2028 de R$ 360. Então isso nos deixa com um total de 29.467 de valor investido ao final do ano de 2025. E a minha projeção para o ano de 2026 é chegar ao final do ano com 40 mil investidos. E vocês, já sabem qual que vai ser a projeção da carteira de vocês para o ano que vem? Eu fico por aqui, até o próximo vídeo e bons negócios!